Julgado paradigmático do Superior Tribunal de Justiça, recurso especial 2.212.991, de Alagoas, relatado pela ministra Fátima Nancy Andrighi, no qual ampliou o direito real de habitação do artigo 1831 do Código Civil para o filho, na hipótese, o filho é uma pessoa com deficiência, com esquizofrenia, que residia no único imóvel que a partir da Saizine, a partir do falecimento do. Não sei se é o genitor, é masculino ou feminino, mas a partir do falecimento continuou a residir na casa com os seus irmãos e eram 6 herdeiros no caso concreto. Então, eu grifei aqui as partes mais importantes. A ementa, o que é mais relevante? Trata-se então do direito real de habitação. O herdeiro era curatelado, estava sendo cuidado pelo irmão. Os 2 genitores já tinham falecido. No caso, foi o falecimento do último genitor, e a partir da dignidade da pessoa humana, que é o epicentro axiológico da Constituição Federal, foi delineado que deveria ampliar, dar uma interpretação ampliativa ao direito real de habitação para proteger o filho PCD, a partir de uma proteção de vulnerabilidades. Anotei aqui de mutação constitucional. As vulnerabilidades, que está lá no artigo 5º da Constituição, como necessitados, aos necessitados haverá possibilidade de defensoria, que não está escrito defensoria, mas a proteção das vulnerabilidades. Então, as vulnerabilidades elas não são mais apenas vulnerabilidades econômicas. No caso, também era uma vulnerabilidade econômica, porque a, a pessoa não trabalhava, então havia também uma vulnerabilidade econômica. Mas, no caso, além da vulnerabilidade econômica, também a vulnerabilidade legal, porque por configurar a pessoa com deficiência, também é um vulnerável legal. Então, uma sobreposição de vulnerabilidades. Então, foi dada uma aplicação extensiva ao direito real de habitação para este herdeiro com vulnerabilidade diante da ausência do cônjuge ou companheiro supérstite. Então, não havia nem viúvo nem viúva. Então, foi dada prevalência ao direito constitucional à moradia digna, o único imóvel integrante desse monte partível dos 6 irmãos herdeiros, em que residiu toda a vida o filho PCD. Então, foi garantido dele continuar nessa sua moradia digna, interpretando o artigo 1831 do Código Civil, apesar dele estar atualmente silente sobre a possibilidade de sua aplicação extensiva aos filhos. Então, é um julgado aí relatado pela ministra Fátima Nancy Andrighi. Grifei mais algumas coisas que julguei interessante. Primeiro aqui, ó, da reconstrução contextual, achei elegante essa nomenclatura, que seriam os dos fatos. Então, o juízo, no caso, né, tanto o juízo de primeiro grau indeferiu, não, no juízo de primeiro grau, ele julgou parcialmente procedente os pedidos, determinando a partilha igualitária do bem imóvel para os 6 filhos, e indeferiu o pedido do direito real de habitação, dando uma interpretação literal do artigo 1931. E o Tribunal de Justiça de Alagoas manteve esse entendimento. A viragem ocorreu no Superior Tribunal de Justiça. Então, o direito real de habitação ele foi incluído no Código Civil de 1916 com o Estatuto da Mulher Casada em 1962. O Instituto ele estendia ao cônjuge casado, sob o regime apenas da comunhão universal de bens, a fração de habitação sobre o imóvel utilizado na residência da família, na hipótese de falecimento do consorte. Então, o direito real de habitação ele nasce a partir de uma proteção às mulheres, porque, em regra, as propriedades ficavam registradas no nome do marido, falecia o marido, a esposa às vezes tinha filhos e dividia o patrimônio com os filhos, e ela poderia ser impingida a sair da casa. Então, o direito real de habitação vem para garantir a moradia digna da viúva. Essa é a origem histórica, uma interpretação histórica do direito real de habitação, uma origem protetiva às mulheres. Posteriormente, em 1996, a Lei 9.287 amplia o direito real de habitação também para a união estável. Em 2000, a Lei 10.000
1950, em 2000, ela introduz no Código Civil, ainda de 1916, a viabilidade da concessão do direito à reabilitação a filhos com vulnerabilidades, no artigo 1611, parágrafo 3º. Na falta de pai ou mãe, estende-se ao filho o benefício quando for pessoa com deficiência. Todavia, em 2002, veio o Código Novo, Código Civil de 2002, e essa norma não foi reproduzida. Então, o Código Civil de 2002 buscou estender, sim, o direito de habitação a todos os regimes de bens. Antes era só da comunhão universal, que era a regra lá em 1916 no Código de Cláusula Bevilacqua. Mas o Código Civil de 2002, a regra é a comunhão parcial de bens. E o Código Civil de 2002 ele amplia o direito de reabilitação para todos os regimes de bens, mas ele não mantém a norma que o filho PCD teria o direito de habitação. Então, nesse sentido, o artigo 1831 dispõe que, ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar. Então, a codificação, no entanto, ela deixou de mencionar explicitamente o companheiro sobrevivente de se beneficiar dos institutos. Atento às modificações sociais, o STJ, em 2011, constatou que, diante do tratamento isonômico dado pela Constituição, isonômico entre casamento e união estável, o companheiro também tinha direito real de habitação. Continuando sobre os pontos mais interessantes deste acórdão, temos aqui essa frase bonita. A falta de específica norma regulamentar de um direito não deve ser confundida com a ausência do próprio direito. É justamente para combater essa síndrome de ineficácia das normas que existe o mandato de injunção, individual e coletivo, a ação direta de omissão, a ação declaratória de omissão no Supremo Tribunal Federal. Então, não é porque não existe uma norma regulamentando o direito que não existe o direito. Temos aí, por exemplo, a greve do servidor público como um exemplo mais conhecido. No meio do caminho entre o interesse centrado em si, egoísmo, e o interesse centrado apenas no outro, altruísmo, está a solidariedade, com o seu interesse voltado para o grupo, para o conjunto social, o indivíduo na função e no papel de cada um na vida em sociedade, humanitas. Seria um novo direito privado com uma função social, um direito privado solidário. Essa é uma frase do livro do Cláudio Lima Marques e do Bruno Miragem. Então, o não reconhecimento do direito à moradia, esse herdeiro vulnerável, implicaria um prejuízo existencial e material, e a sua dignidade seria aviltada. É isso que deveria ser analisado nesse caso. Se haveria um prejuízo existencial e material e se a sua dignidade humana seria preservada ou não. Então, nesse específico cenário, o direito à moradia do herdeiro com vulnerabilidade deverá prevalecer sobre o direito da propriedade dos demais. Em primeiro lugar, porque todos os herdeiros terão assegurado a propriedade do bem, não vão deixar de ser proprietários, uma vez que o direito real de habitação apenas concede a fração de uso para a moradia, não intervindo na esfera da propriedade do imóvel. Em segundo lugar, porque há de se privilegiar a proteção da dignidade humana de herdeiro que ostenta a vulnerabilidade, no caso uma esquizofrenia, uma vulnerabilidade mental, uma pessoa com deficiência. Do contrário, se alijado da residência que antes compartilhava com o genitor ou a genitora, poderá enfrentar uma dificuldade para encontrar uma nova moradia, em razão de sua inerente condição que o impede de garantir por conta própria sua subsistência. No caso, morava o filho PCD com o irmão, então 2 dos filhos moravam na residência. Então, o herdeiro deixou 6 filhos, sendo um deles curatelado em razão da doença incapacitante. Desse modo, na excepcional situação examinada, deve-se permitir a ampliação do direito real de habitação ao herdeiro com vulnerabilidade, a fim de lhe garantir o direito social de moradia, privilegiando a sua proteção e dignidade. Tem mais um voto, anexo aqui, um voto vista do Moura Ribeiro, Sua Excelência Moura Ribeiro, que ele fala que apenas uma interpretação literal conduziria à ausência do direito real de habitação para o filho PCD, mas ele faz uma interessante argumentação aqui abaixo. Ele fala que o projeto de lei
de reforma do Código Civil, que vai alterar mais de 1.000 artigos do Código Civil, projeto de lei número 4 de 2025, de autoria do Rodrigo Pacheco, que está tramitando no Senado Federal, ele estende o direito real de habitação aos descendentes incapazes ou com deficiência. Então, essa já é uma tendência do legislativo. Então, o judiciário e o legislativo estão interpretando a lei no mesmo sentido. Seria uma modificação que seria realizada no artigo 1831, parágrafo 1º, e no artigo 1831-A, segundo o projeto, e passariam a constar da seguinte forma: 1831, ao cônjuge ou ao sobrevivente, ao convivente sobrevivente, que residia com o autor da herança ao tempo de sua morte, será assegurado, qualquer que seja o regime de bens, e sem prejuízo da participação que lhe cabe na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel que era destinado à moradia da família, desde que seja o único bem a inventariar. Se, ao tempo da morte, viviam conjuntamente com o casal descendentes incapazes ou com deficiência, bem como ascendentes vulneráveis, ou ainda pessoas referidas no artigo 1831-A caput e seus parágrafos deste Código, o direito de habitação há de ser compartilhado por todos. Cessa o direito quando qualquer um dos titulares do direito à habitação tiver renda ou patrimônio suficiente para manter sua respectiva moradia ou quando constituir nova família. Terão direito de habitação sobre o imóvel de moradia ou de herança as pessoas remanescentes da família parental, podendo habilitar-se para esse direito os que demonstraram convívio familiar comum por prova documental. Ou seja, a modificação do projeto de lei do Código Civil vai ampliar muito o direito real de habitação. Além de prever expressamente o convivente, amplia para os filhos, amplia para os ascendentes e até para pessoas que demam poder, pessoas se habilitarem e provarem que conviviam na residência na época do falecimento. Assim, no tocante à elasticidade do Instituto em análise, verifica-se que o Judiciário e o Legislativo encontram-se harmonicamente na mesma direção.